Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo ao podcast Filhos do Todo. Qual é a tua representação sobre o Oriente, sobre os espíritos que trabalham no Oriente? A famosa linha do Oriente, que liga vários povos e várias culturas e que muitas vezes até é mal compreendida dentro de alguns espaços religiosos, mas com superatuação em um contexto nos bastidores. Quer saber um pouco mais sobre isso? Hoje nós vamos falar sobre isso durante a exposição aqui desse vídeo. Lembrando que se você está aqui, vamos fazer um caminho juntos aí, que é deixar o teu like, escrever aí o seu comentário positivo, de onde você está acompanhando, como é que você chegou aqui nesse canal, né? E compartilha com seus grupos, com pessoas que estão estudando também a espiritualidade, aspectos voltados para o mundo metafísico, como você queira dizer, né? Estudos que envolvem a mente humana, com diversos convidados que nós recebemos aqui. Então, vamos fazer esse caminho, se liga aqui no conteúdo, né? Presta atenção, porque nós vamos ter aqui algumas exemplificações sobre essa grande egrégora que é a linha do Oriente. Então, esses espíritos, eles vêm com simbologias, né? Nós já falamos sobre arquétipos aqui com alguns vídeos específicos e, inclusive, vídeos que vão direto a esse ponto, né? Como funciona essa conexão com agrupamentos. E não é diferente com a linha do Oriente. Eles vêm dos desertos, dos templos, das montanhas, dos mercados antigos, dos locais de meditação, do dia a dia. Também a gente pode falar sobre as batalhas que a humanidade já viveu e que geraram repercussões. Mas esses espíritos, essas linhas, eles não vão chegar especificamente montados em um camelo, ou especificamente levitando com roupas iniciáticas, mas podem representar através disso. Eles podem ter uma representação simbológica ao chegar em um trabalho. Muito mais que isso, muitas vezes nós vemos filósofos, médicos espirituais e muitas vezes guerreiros com simbologias, com artefatos, mas que vêm com um objetivo: semear a paz, trazer conexões, trazer simbologias. Então, quando a gente fala sobre a linha do Oriente, nós temos, né, dentro da Umbanda, em alguns lugares sim, em outros não, alguns lugares não adotam, mas num aspecto mais universalista, nós já observamos que existe a linha do Oriente. E essa linha do Oriente, ela tem vários agrupamentos de várias linhas. São várias linhas que estão englobadas ali na linha do Oriente. Inclusive, nós tínhamos a linha dos ciganos, né? Que antes se apresentava na linha do Oriente. Hoje, o trabalho dos ciganos em alguns lugares toma força e essa linha tem um dia próprio lá e tem casas ainda que fazem linha dos ciganos e linha do Oriente tudo junto. E vão ter casas, e colocando aqui, cada casa tem sua tradição, tem seu segmento e sua utilidade. Vão ter casas que não vão aderir à específica linha do Oriente ou à linha de ciganos. Vai seguir outras linhas, a exemplo também de casas que também trabalham com fluidoterapia, né, mais voltadas para um contexto espírita, que muitas vezes não vão dar nome a uma linha de trabalho, mas existem apresentações de espíritos que muitas vezes estão ligados a certas linhas, mas não vão informar, porque ali não tem uma figura arquetípica e mais voltada para um trabalho aterrador. Tá tudo certo sempre, tá, pessoal? O que importa é o que você sente quando você vai num lugar e o objetivo que a gente vai ter dentro de um trabalho espiritual. Então, vamos colocar agora o coração, a mente e o nosso espírito à disposição de entender quais são essas interconexões da chamada linha do Oriente. Se a gente fizer um retrospecto, o início do que nós conhecemos, aí a gente tem algumas
divergências, às vezes, entre pessoas que estudam, mas nós temos também ali um marco histórico, que é em 1908, que é com o Zélio Fernandino de Moraes, onde começou um movimento diferente ali, que hoje nós conhecemos como Umbanda, e começou como Alabanda, e até chegar a esse formato. Quando houve isso, foi por conta de uma ruptura, de um não aceite em um outro espaço, onde certos tipos de arquétipos que se apresentavam não se encaixavam de acordo com os dirigentes, mas eram espíritos que estavam ali para trabalhar dentro de um movimento. Então eu sei que hoje a Umbanda ela é considerada uma religião, e eu digo sempre que eu acredito que é mais do que isso. Eu acredito que é um movimento espiritual agregador, é uma egrégora espiritual que permite que várias egrégoras sérias se reúnam ali e realizem um trabalho. Também sempre falo o seguinte: o espírito, o mentor, o guia, não é um bandista. Ele também participa ali porque tem as condições necessárias. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter um retrospecto, nós vamos ter a referência lá do Caboclo Sete Encruzilhadas, que chegou para trabalhar, e um clarividente observou que tinha um padre na figura, e ele disse: é uma reencarnação minha anterior, e eu estou agora trabalhando no arquétipo do indígena. Para você ver o lance das linhas. Ele pode ter conhecimentos das mais diversas áreas. Posteriormente, veio a figura de um preto velho, que pediu um cachimbo, e pediu para que tivesse também alguns ornamentos. Já começa uma conexão com algo mais ancestral, voltado para o cachimbo, para a terra, para a água, para o fogo, para o ar, para a limpeza, para a defumação, que conecta vários povos. Certo. O que a linha do Oriente começa a se manifestar e tem a sua representatividade ali, já conectando até com outros cultos religiosos e outras percepções. Islâmicas, budistas, cristãs, africanas, Umbanda, ela não tem uma representação de um único povo. Então, o que eu sempre falo, a Umbanda, ela é universalista. Ela tem representação de vários povos. Não vamos colocar somente num canto do planeta. Ela está aqui no Brasil, mas ela se liga a todos os cantos do planeta, representadas por diversos arquétipos que têm uma pluralidade maior com a linha do Oriente, em conexão com as outras linhas. Em determinado momento, apareceu uma entidade que se identificou como uma lei. Naquela época, não se tinha muita ainda a percepção, principalmente ali naquele meio, do que era um orixá, do que era uma entidade. Os orixás eram muito mais conectados ao candomblé, às cultos de nação, que, claro, tem a sua influência forte ali, porque existem também referências. Então chegou um espírito que tinha uma tamanha energia, uma tamanha força, que ali, dentro das terminologias que se tinha acesso, eles deram o nome de Orixá Malay. E é isso. O espírito não falou que era orixá. Os seres humanos olharam e disseram, é Orixá Malay. E aí esse espírito era uma representação de um arquétipo do Oriente. Ele vem na figura de aparência para os clarividentes de um príncipe malaio que tinha ali o seu turbante e as suas referências do mundo muçulmano, porque teve uma vida muito forte em relação a isso e tinha essa orientação espiritual. Só que daí, no plano espiritual, há interconexões. Esse espírito, quando estava encarnado na Terra, fez as suas peregrinações pela África, teve ali um papel de disseminação de uma certa espiritualidade. Então, por isso, esse conhecimento, esse jogo de cintura de lidar com vários povos, e na época ele estava difundindo ali a cultura islâmica, mas isso depois no mundo espiritual se eterniza com outras figuras, acabou recebendo conhecimentos de vários povos. Se apresenta na Umbanda
e começa a trabalhar. Só que até aquele momento, nós tínhamos 3 linhas primordiais, que eram a dos caboclos, a dos pretos velhos e a dos herês, representação das crianças, né, que é a pureza, da sabedoria e do vigor. Começam a aparecer mais linhas, mais arquétipos, conexões com poderes e tronos, até também termos as linhas de esquerda, que no caso, muitos Exus, muitas pombagiras e muitos malandros também podem trazer um conhecimento do Oriente. Podem vir com arquétipos diferenciados. Então aí nós temos a linha do Oriente, que tem essa intersecção. Essa egrégora de espíritos, em suas últimas encarnações, ciclos importantes, acabaram tendo conhecimentos em ordens iniciáticas e dentro do esoterismo no círculo oriental. Curioso também é que a linha do Oriente também agrega celtas, europeus, clérigos, seres ali também, espíritos que são provenientes aos povos do gelo, inuites, né, que chama, aos vikings, nórdicos e tudo mais. Até aborígenes estão ali. Por quê? Porque são linhas que não têm ali um segmento único. Então ficou englobado linha do Oriente. Então tem várias ramificações dentro de um trabalho. Normalmente são trabalhos diferenciados, que fogem um pouco da ritualística convencional, isso eu digo dentro da Umbanda, e trazem ali até uma certa quebra de rito, né? Mas a espiritualidade sabe o que está fazendo e tudo é útil a partir do momento que é aplicado dentro de um contexto material. Acabam trazendo grande sabedoria, domínio nas energias sutis e conhecimentos que englobam egrégoras antigas. Por exemplo, os hindus, né? Hinduísmo é uma religião. Na linha do Oriente, tem os hindus, que muitas vezes se apresentam trazendo conhecimentos, autodomínio, técnicas de meditação, trabalho com os chakras, mantras, disciplina espiritual. Muitas vezes a pessoa vai receber um mentor hindu inserido no contexto da Umbanda, ou inserido dentro de um trabalho xamânico, às vezes, universalista, um hindu. Ele está ali trazendo um conhecimento antigo, está ali trazendo a sua sabedoria, e muitas vezes ele vai passar exercícios de domínio de energias sutis. Excelente! Quais são as referências de um mentor desse? Ele pode estar se apresentando e citar Shiva, citar Ganesha, Lakshmi. Ele pode ter essas referências. E ele está dentro de um contexto ali espiritualista e ele pode te passar um mantra que é ligado a esse tipo de vivência e arquétipo a que ele se liga. Numa outra vida ele pode ter sido africano, pode ter sido europeu, mas ali naquele trabalho aquele espírito traz esse conhecimento que talvez ele tenha um domínio maior. E ele se apresenta como hindu. Então nós temos uma abrangência cultural, espiritual e universalista. Nós temos também os espíritos que são apresentados como árabes, né? Que aí também engloba os povos semitas, até a Turquia ali, que não é árabe, mas também está envolvida nisso, os persas, né? Engloba esse pessoal do Oriente Médio, embora tenham separações, tá? Eles também têm um conhecimento com a magia do deserto, que é muito interessante, né? O domínio ali de certas forças e ativações que o deserto pode proporcionar. Você vai ter o elemento sol, que representa o fogo, você vai ter ali um instinto de preservação muito interessante, rezas interessantes também que são realizadas, o conhecimento de ervas, de plantas, de artefatos muitas vezes que não são
tradicionais numa cultura ocidental, representando ali um contexto. Então, olha que interessante, às vezes vem um mentor que se apresenta como uma figura árabe e ele pode ter um trabalho, por exemplo, na linha de Preto Velho. Há exemplo de um preto velho que me acompanha que tem essa aparência mais voltada para o norte da África, em países onde tem uma predominância de uma cultura árabe. Então, olha como a espiritualidade é sábia. Você coloca ali uma intersecção e possivelmente num trabalho de linha do Oriente esse espírito vai trabalhar. Sempre com respeito, com disciplina, com conhecimento, com egrégora. Nós temos seres que estão atuando de forma multifuncional. Conhecimentos de chineses, por exemplo, onde nós temos ali o equilíbrio, o yin-yang, né? Técnicas voltadas para acupuntura, meditações, tem a medicina tradicional chinesa, né? Muitos mentores se apresentam ali como monges também, tibetanos, e eles estão presentes ali, muitas vezes trabalhando em silêncio. Às vezes um monge taoísta vai trazer um conhecimento num trabalho que está na linha do Oriente. Muitas vezes você vai ver um guerreiro, por exemplo, nós temos a figura dos guerreiros mongóis, né? Que na época que teve esse império, tinha o controle de muitas questões. Hoje, alguns guerreiros dessa linhagem trazem o conhecimento na linha do Oriente, essa força do guerreiro espiritual, né? Esses arquétipos que estão envolvidos, que se apresentam dessa forma, e podem trabalhar a intersecção muitas vezes com um monge. Olha só que dualidade. O espiritual se encaixa. Força, disciplina, capacidade de meditar em silêncio absoluto. Muitos Exus se apresentam na figura desses guerreiros, às vezes. Guerreiros otomanos, guerreiros mongóis, seres que também estiveram ali em trabalhos com as cruzadas. Então a gente tem ali o quê? Intersecção que vem na linha do Oriente. As cruzadas tiveram muito isso, né? Templários. Já vi diversos tipos de entidades se apresentarem em trabalhos e estavam em conexão. Fiz um vídeo específico sobre os caboclos do gelo, né? Que são os inuits. Popularmente dizem que não é legal falar esquimós, mas as pessoas conhecem como esquimós. Eles são os caboclos do gelo. Povos originários que têm o conhecimento da magia envolvendo o gelo, envolvendo ali também uma parte do globo onde eles precisam ter muita resistência, conhecimentos diferentes e aplicações diferentes de todos os povos que estão na humanidade. Normalmente, então, nós vamos ter a linha dos médicos também, que você pode ter ali João de Arimateia, né? Tem uma figura muito ligada a Jesus e iniciações da antiguidade, onde tem um contexto de ocultismo também envolvido, né? Que vale até falar num próximo episódio. E esses médicos espirituais trazem conhecimentos específicos para, por exemplo, uma gira de cura e passes energéticos. Às vezes vai ser diferente de uma gira tradicional, não vai ter o atabaque, não vai ter muitas vezes os pontos, muitas vezes você vai fazer um trabalho cigano, se você for seguir o tradicionalismo, não vai ter o atabaque, vai ter ali um instrumento de corda, um instrumento de sopro, um outro tipo de formatação, mas tem lugares que fazem da forma tradicional e também está tudo bem. Mas também está tudo bem quando uma pessoa quer seguir a tradição daquele povo, daquela egrégora. Digo porque uma vez tive uma experiência de projeção astral com um mentor cigano que me acompanha, cigano Ramon. E ele me levou para um trabalho na Romênia, que é um lugar onde ele tem também uma atuação com outro médium. E lá o trabalho era fechado exclusivamente na linha cigana. Então, bem diferente, bem tradicional.
E eles lá não têm nem noção do que é um trabalho de Umbanda aqui com essa pluralidade. Eles têm noção da egrégora que eles estão trabalhando. Talvez fora do corpo eles possam ter acessos também. Mas ali é um trabalho único e exclusivamente dentro de uma cultura e ele trabalha lá e trabalha aqui. Olha como o espírito tem versatilidade. E também serve para a gente poder entender quando a gente fala meu mentor. Não. O seu mentor, que você acha que é seu, ele pode estar trabalhando com diversos médiums em vários lugares. E aí, quando você está sendo útil, está focando em alguma coisa, ele vem e trabalha com você. Isso é maravilhoso, né? No campo espiritual, então, todas essas linhas elas podem trabalhar no realinhamento dos chakras, conhecimentos que envolvem símbolos, mantras e canais energéticos. Voltamos também para o assunto despertar da consciência, que pode te fazer ter estímulos para ter leituras adequadas, né? Beber de várias fontes. Quando você está dentro de um contexto religioso, não há nada de errado em você beber outras fontes de conhecimento. Você pode ver que aqui tem vários livros. Você vai abrir um trabalho espiritualista, siga naquela egrégora que você está ativando e tudo dará certo. Então é muito legal. Geralmente os espíritos que se apresentam na linha do Oriente estimulam os médiums a estudarem esoterismo, ordens iniciáticas. Por exemplo, a gente está falando de linha do Oriente. Mentores egípcios podem se apresentar na linha do Oriente. O Egito fica na África, certo? Mas nós temos um agregador na linha do Oriente, um povo antigo com muita tradição e que pode se apresentar ali com simbologias das mais diversas que influenciam muitas filosofias ao redor dos quatro cantos do planeta. Então nós temos ali mentores egípcios que também se apresentam, com os seus símbolos, com a sua egrégora, com um conhecimento diferente. Daqui a um tempo a gente vai ter dentro da espiritualidade alguma quebra de paradigma em relação até a algumas formalidades que são muito incluídas. Nós vamos ter o ritual, nós vamos ter as cerimônias, mas algumas coisas vão começar a se diferenciar, né? Algumas caixas diferentes. Por quê? Porque, e eu falo especificamente em nome da Umbanda porque eu acho que é super universalista, sabe? Super agregadora, poderia ser até mais, mas nós somos seres humanos e temos as nossas limitações. Nós vamos ter essas caixas diferentes, onde as possibilidades se aumentam. Tudo começou de uma forma, olha como está hoje. Então, daqui 30 anos vai estar de uma outra forma. A participação do médium ela vai ser muito mais ativa, muito mais consciente do que já está sendo. Tem muitos médiums que já estão super conscientes junto com as entidades, mas vai ficar cada vez mais, porque eles passam a responsabilidade para quem está aqui também, que já tem acesso a conhecimentos e pode unir o campo material com o espiritual. Então, todo esse trabalho, esse estímulo que esses seres do Oriente colocam para você trabalhar os seus chakras, para você trabalhar de forma bioenergética, que eu sempre estimulo as pessoas aqui a entenderem sobre bioenergia, a realizarem ritualísticas com a bioenergia. Muitas vezes tem um elemento material, tem sim, mas e se não tiver, você vai saber lidar com a sua energia, você vai saber se conectar com alguma fonte e fazer um trabalho super importante. Os espíritos que trabalham no Oriente, os mentores do Oriente, estimulam muito a gente ter essa conexão bioenergética, espiritual, que faz toda a diferença. Espíritos sábios que também se manifestam no arquétipo ali do ancião, do sábio, como já falei em outros vídeos, ajudam as pessoas a entenderem quais são os padrões que estão aprisionando mentes. Muitas vezes a pessoa está presa nos próprios pensamentos e está indo por água abaixo tudo que ela está colocando na mão. Esses espíritos têm uma percepção diferente para ajudar a pessoa a voltar para o prumo. É muito interessante que às vezes quando tem a linha do Oriente, troca-se, né, alguns tipos de aroma que você sente no lugar. Às vezes a incensação é feita, né, a defumação, com algumas ervas características, que fica ali
alecrim, ou então arruda, guiné, casca de alho, né, que é muito presente, o cheiro é muito marcante, sálvia, né. E aí você acaba tendo uma diferenciação, até às vezes sem ter feito nada, vem um aroma de rosas, de incenso, de mirra, né, algo mais voltado para esse tipo de conexão. E lógico, você vai abrir um trabalho na linha do Oriente, tendo esse conhecimento, você já vai aromatizar o ambiente dessa forma, né. Então, traz uma sensação muitas vezes, a depender do tipo de espírito, né, tem dessas ramificações, muitas vezes tem uma leveza diferente no ambiente. Muitas vezes um silêncio maior. A comunicação não vem tanta como a mironga, que a gente está acostumado aí, que é a conversação, mas sim com atividade, com aquele contexto mais interior, com o trabalho, por exemplo, de passes, energizações e meditações. E às vezes vai ter algo direto ao ponto, né, quando vem algum espírito com um vigor maior. Nós temos ali então simbolismos, né, ferramentas de trabalho, como eu falei, cores diferentes, significados, a gente vai ter um blend ali, por exemplo, tem muito costume-se de usar roupas brancas, né, é uma tradição, tem aquela questão da pureza, da paz interior, mas você vai ver muito dourado, que também tem um contexto de iluminação, de prosperidade, caminho do meio, sabedoria divina. Você pode ter um blend também com lilás, violeta, né, que traz aquela questão de transmutação de energias, espiritualidade elevada, até mesmo dentro do rito físico, eu tô falando, não estou nem falando das energias presentes, mas muitas vezes até a indumentária, as velas, o que vai estar ali em decoração com plantas, vai ter essa cor diferente. Vermelho também muito presente, né, que traz aquela, eh, conexão com a transmutação também da energia negativa, um foco mais centralizado, um sinal de alerta às vezes, né, que a força vital ali que você precisa, né, quando vem uma coisa impactante, você lembra que você tem uma força vital. Os mentores, eles se apresentam geralmente com outros tipos de características físicas, como eu falei do turbante, né, às vezes vem com um turbante ali, que tem um significado, né. Os povos antigos, eles tinham a proteção desse chakra, né, então você pode ver que tem o turbante, às vezes tem o filá, que já é utilizado ali, né, em algumas ritualísticas, tem o quipá, que também é utilizado. Então, assim, os povos, eles já entendiam a importância da preservação dessa energia que, num contexto simbólico, acaba se tornando material para trazer um significado, né. Como disse também, alguns espíritos podem se apresentar com espadas, né, que também é um arquétipo super interessante, porque ela tem o poder de cortar energias que são densas e trazer uma visibilidade de uma defesa espiritual para um trabalho. Então não é incomum você ver espadas consagradas em ambientes sagrados, das mais diversas vertentes, e tem ali uma consagração, um poder ali estabelecido com os mistérios da humanidade e do inconsciente coletivo. Quando a gente fala sobre o arquétipo também do sábio, né, daquele líder que conduz, você deve ter visto já em filmes bíblicos, em filmes antigos, a figura do cajado, né. Quando bate o cajado ali, está demonstrando que aquele ser que está ali à frente está guiando algo, está canalizando uma energia, está trazendo o quê? Uma firmeza espiritual, uma âncora espiritual para que as pessoas sejam ali guiadas, e aquele movimento de bater também se conecta, o céu conecta a terra. Então você também vai ver varinhas mágicas com madeira, que é a conexão da terra com o céu, que também contextualiza muito bem numa linha do Oriente. Paralelo a isso, você pode ter sons diferentes, né, como eu disse, no lugar de um ponto, você pode ter um som, uma tigela tibetana, um mantra, uma frequência sonora, né, aquele incenso diferente. Por quê? Porque você abriu uma cerimônia diferente, você abriu, uma egrégora que é específica ali, né. Você tem espiritualistas das mais diversas áreas que chegam ali
e tem ali algo interessante a ser trabalhado. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com a linha do Oriente, já tive diversas experiências que são muito relevantes, né, no dia a dia. Muitas pessoas também têm essas experiências, eu participo de um grupo que, em especial, esse grupo tem muita ligação com a linha do Oriente, muita ligação com o hinduísmo, com as ordens antigas, né, que é um grupo que trabalhamos de forma fechada, um trabalho de energias, que também é um dos carros-chefes que eu falo aqui. E o legal de tudo isso é que a gente tem o quê? A gente agrega, traz assim um fornecimento de upgrades num trabalho. Por exemplo, espíritos muitas vezes estimulam que haja o estudo em práticas de meditação, e isso ajuda pessoas até de forma terapêutica. Terapeutas no dia a dia podem aplicar isso numa pessoa que procura um trabalho de um terapeuta, ajudando essa pessoa a gerenciar o estresse, a ansiedade, através de uma técnica de respiração, através de uma técnica de acupuntura, o uso consciente também das ervas aromáticas para finalidades legais. Você tem ali uma essência, muitas vezes, de lavanda, que pode proporcionar uma tranquilidade, um alecrim, que pode proporcionar um vigor, um raciocínio melhor, uma consciência para um momento de necessidade. E isso traz inspiração para as pessoas, não só no contexto espiritual, mas no contexto material. A gente tem a união da terra com o sagrado, né? E a terra é sagrada. O mundo material, ele tem o seu sagrado envolvido, né? Então, nós temos uma sabedoria atual muito voltada para essa inspiração, para que as pessoas possam ter menos ansiedade, mais perseverança e não esquecerem que essa conexão ancestral liga todos os seres humanos ao todo que está em tudo. Somos filhos do todo ou não somos? E você que escutou a palavra filhos do todo, lembra de deixar o teu like, de compartilhar, de se inscrever e de colocar aqui, se você se considera parte do todo que está em tudo, né? Coloca suas observações, traz os significados que você tem recebido na sua vida, né? O mundo ancestral, o mundo xamânico, o mundo da espiritualidade, nesse contexto, né, que a gente vive, que é essa adrenalina nas cidades grandes, até nas cidades pequenas, que vão tendo a urbanização, traz um ponto de equilíbrio para todos nós. E como nós sabemos, quando pensamos em antiguidade, nós pensamos em Oriente, né? Porque existem registros históricos de filosofias, religiões e ordens, né? E aqui nas Américas a gente também tem registros, mas é muito mais voltado para aquilo que os povos passaram de boca a boca, porque houve, infelizmente, uma invasão, um processo de, né, desestruturação. Então, acabou se perdendo um pouco dos registros que as nações antigas já tinham estabelecido lá os seus registros e tiveram ali a possibilidade de mantê-los, né? Mas mesmo assim, nós nas tradições xamânicas recebemos muitos conhecimentos que são passados de geração em geração, ligados ao inconsciente coletivo, que é muito bacana, né? A questão é desmistificar e nós temos respeito às egrégoras que estão trabalhando, sem ter aquela predominância de aspecto cultural. Não tem dono num trabalho espiritual, desde que você entenda que as egrégoras são agregadoras. Então, assim, ninguém vai imitar uma cultura. Ninguém vai se apropriar, mas a cultura está presente ali para unificar um tipo de trajetória. Os espíritos, os mentores e as forças estão de mãos dadas do lado de lá. Aqui o ser humano briga por um pedaço de terra. Aqui o ser humano desrespeita o outro porque não nasceu no mesmo país, porque não tem a mesma religião. Do lado de lá, os espíritos sábios fazem o caminho oposto. Reúnem conhecimentos por uma causa maior e aprendem uns com os outros. Cada um mantém a essência daquilo que aprendeu e atua de forma universalista. Então, quem são?
Como atuam? Com pluralidade. A linha do Oriente nos lembra que nós devemos ter resiliência, cultivar a paz interior, evitar o conflito desnecessário, ter mais consciência, vibrar mais nos pontos de energia e trazer percepções apuradas. Saber trabalhar com os elementos água, terra, fogo, ar, éter, ter domínio dos chakras, da fé, dos olhos, das essências, das plantas, da saúde energética, das práticas que são disseminadas nos 4 cantos do nosso planeta. Entender sim sobre magia sagrada, entender como respeitar uma ativação, pegar a percepção através de cores, de elementos, de sintonias, observar cada elemento que se traz presente num trabalho e entender que aquilo ali não é só enfeite, tem um significado para que seja aplicado. Porque nada em um trabalho espiritual é só pela vaidade. Se for, tem alguma coisa errada. Tudo tem um significado. Óbvio que você pode ter uma beleza envolvida ali. Você pode ter uma beleza envolvida. Mas a espiritualidade diz o seguinte: o simbólico é muito interessante, a consagração é muito interessante. Desde que isso te torne uma pessoa simples, que você lapide a sua pedra bruta, mais que a sua lapidação dessa pedra bruta, não te torne uma pessoa egocêntrica. Um minimalismo dentro daquilo que você tem no seu interior te traz a sofisticação. É óbvio que é muito bonito a gente ver tudo muito bem paramentado, né? Tudo muito bem bonito, mas isso não é o mais importante. O importante é o que você ative em relação a tudo isso. Quando a gente fala sobre cores, sobre esses elementos que eu falei, muitas vezes, dentro de um trabalho material, você vai trabalhar dentro de uma sala com algumas simbologias, cores e aromatizações, mas você não vai ter aquela infinitude de elementos. No plano espiritual, acaba se plasmando aquilo de forma a contribuir com o trabalho. E esses fios condutores ligam as pessoas e as pessoas começam, por exemplo, a ter uma imposição de mão, visualizando, por exemplo, a figura de uma pedra específica. Essa pedra pode se conectar com o campo, né? A informação que tem lá no inconsciente se conecta com o campo do médium, se exterioriza. Se tiver a pedra ali, aquela pedra recebe aquela informação, aquela energia e começa a vibrar o campo dela, um cristal, por exemplo. Outros elementos também, a tal da varinha, a vela que você acende, que você firma, a água que muitas vezes tem numa reunião espiritual, capta essa energia. E aí você está fazendo parte de um trabalho interessante que reúne cura, força vital, sabedoria, união, purificação, né? Harmonização do ambiente, porque quando você está dentro de um ambiente e realiza várias vezes uma cerimônia ali, só de você entrar ali você já se sente abraçado. Você cria ali a egrégora, né? Você torna o ambiente sagrado. Até interessante, é uma tradição oriental, dentro das divindades, que se diz o seguinte: trabalha-se muito com imagens, né? Num contexto, às vezes, espiritualista mais ancestral aqui, e também você vê as imagens lá nas igrejas, né? Algumas igrejas não trabalham de jeito nenhum com imagem, mas eu estou dizendo assim, que muitas vezes se confunde, está se fazendo culto àquela imagem, mas é aquela representação. E aí tem uma passagem dentro das tradições orientais que diz o seguinte: quando você tem uma imagem de uma divindade e você está ali sempre alimentando, meditando, colocando as suas orações, criando uma egrégora, depois de um tempo você estabelece um campo de força e um fractal, uma centelha daquela força, daquela divindade, daquele trono, daquela representação de um braço divino, vem habitar ali. Ou seja,
tem ali como se fosse uma identificação de conexão. Por isso que muitas vezes é importante essas representações, para algumas tradições, para que haja esse selamento, para que o campo material também tenha uma bateria. Então, não é só também voltado para adoração não, pessoal, tem esse significado. Muitas vezes um vaso de planta divide o fardo com o campo material do médium, um cristal, um elemento, um cobre, uma defumação ajuda a limpar o campo, os miasmas, né? Os mantras também reverberam, fazendo com que um ambiente se torne melhor. Tudo tem um significado e a linha do Oriente sabe como funciona essa representação e nos traz também muito conhecimento, muita sabedoria e trabalha de mãos dadas com as linhas dos pretos velhos, dos caboclos, dos marinheiros, dos exus, das pombagiras, dos baianos e de todos os seres que estão alinhados dentro de um trabalho que está aqui no Brasil e que tem todas essas possibilidades. Não tem lugar melhor do que o Brasil, né? Para ter essa amplitude espiritual de referências dos 4 cantos do globo. Então, aproveitemos que estamos aqui nesse país e tenhamos uma conexão espiritual interessante, livre de tabus, né? De preconceitos e voltado para ter um conhecimento maior, para absorver o conhecimento e não ficar com ele parado, porque senão não serve de nada, aplicar no dia a dia. Essa é a maior diferença que a gente pode ter dentro de uma caminhada espiritual, é poder contribuir com as orientações que os guias nos passam, que muitas vezes a gente não entende de primeira, mas depois de um tempo vai armazenando e vai conseguindo colocar em prática. Para você que se interessou sobre esse assunto, eu vou deixar algumas sugestões de outros materiais, outros vídeos para você poder assistir também. Assista outros vídeos aqui e também tem as nossas matérias com convidados que são bem interessantes. Eu procuro trazer amplitude para que você tenha a sua própria linha de raciocínio. Nunca tenha uma verdade absoluta em relação a algo que você ouve. Pesquisa, passa pelo crivo do seu discernimento para que você possa colocar em prática. Isso é um fator e vai ser um divisor de água sempre, eu sempre vou falar sobre isso, para que você tenha a sua amplitude. Quer ter tua religião? Tenha. Quer ter teu segmento? Tenha, não tem importância. Mas respeite e também procure se abrir. Se você tiver essa vontade, né? Ninguém pode te obrigar a nada. Se você tiver essa vontade, procure se abrir a percepções que lhe façam bem. E assim colocar mais conhecimentos aí no dia a dia. Um grande abraço, pessoal. Lembre-se de compartilhar esse vídeo, de se inscrever, de tocar no sininho, de aceitar sugestões de novos vídeos que eu vou deixar aqui para você e me acompanhar no Instagram, @FahelMolina, F-A-H-E-L Molina, que lá também tem vídeos interessantes e você pode também absorver bastante conteúdo lá e colocar em prática. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!